Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alan Mendes. Estamos aqui com a equipe do Speculative Futures Brasília, um capítulo de Brasília de um grupo que estuda e trabalha com design fiction, futuro próximo, design especulativo. E estamos trabalhando aqui hoje no nosso episódio piloto do Nas Redes, falando sobre temas de futuro próximo, de tecnologia, sobre culturas, enfim, temas que estão impactando severamente nossa atualidade e vamos especular, ver quais são os impactos deles sobre a economia, sobre saúde, lazer, etc. Em nossa realidade, né? Nossa realidade aqui de Brasília. E estamos aqui então, né, com André Tenório, né? Eu mesmo. E com Daniel Fernandes também, que vão ser, né, meio que a minha muleta de informações que vão poder dar muito mais, né, ajudar nesse trabalho de especular e poder trabalhar sobre a temática que nós escolhemos de hoje, que é de microchips, sobre a crise que se estende desde 2020 de microprocessadores. E a cada vez que a gente tentou e se reuniu e sentou para conversar, né, sobre essa temática, sempre tem tido uma nova crise, um novo motivo. E dado o atual cenário político e econômico que nós estamos tendo no Brasil e no mundo, não, sem sombra de dúvidas, nós vamos começar a sentir, né, já estamos sentindo muito dos impactos ah, que os microprocessadores, que são chips, materiais que são utilizados em equipamentos eletrônicos, que vão desde air fryers a computadores e principalmente computadores, mas carros, né? E como esse dependência, né, da nossa atualidade, né, que nós temos em processadores, né, tem atrapalhado e até mesmo estagnado, né, muitos aspectos da economia mundial. Se alguém quiser fazer um adendo, quem quiser abrir com as variadas crises e problemas que tem tido em torno dessa temática, né? Quem quiser fazer uma pequena apresentação também de vocês. Bom, obrigado, Alan. Assim, esse tema ele afeta todo mundo, porque basicamente todo mundo que usa um celular, ou usa um computador, ou usa um roteador de internet, ou qualquer dispositivo smart, incluindo televisão, ou em alguns casos, como você falou, carro, ou geladeira até, e outros dispositivos, né? O pessoal aí do videogame com certeza vai sentir isso. E também isso afeta outras questões, né, que estão muito além da experiência aí do consumidor individual, que envolvem inclusive geopolítica e, né, tensões entre países que podem inclusive entrar em conflito armado no futuro, se as coisas continuarem numa certa tendência assim. Então a gente vai falar um pouco disso, mencionar alguns nomes de empresas que vocês conhecem, né, como Samsung, por exemplo, e outros nomes talvez não tão conhecidos, mas que estão fazendo parte aí dessa cadeia produtiva que está sofrendo esses choques desde o início da pandemia. Uhum. E assim, eu acho que dentro do que você falou, tem muito essa relação com soberania nacional, né? Que a gente está sofrendo um baque muito forte em vários setores brasileiros em relação à nossa capacidade de demonstrar autonomia de produção mesmo, né? E assim, a gente falando de futuros aqui, eu acho que é muito interessante que a gente toque nesses pontos, porque são temas que geralmente, esse principalmente, que as pessoas geralmente não estão muito habituadas a estar prestando atenção. Às vezes é isso, né? São dispositivos de uso muito, muito cotidiano e que é isso, a gente está tendo, né, um encurtamento da produção, uma demanda muito alta, e isso começa a impactar o país, o nosso dia a dia, de maneiras que a gente não consegue identificar num primeiro momento. E aí daqui a, sei lá, 5, 10 anos a gente vai começar a ver isso mais forte. E aí, né? A gente poderia estar se precavendo, né? Se antecipando a isso desde então. E por diversos fatores a gente não tá, né? E acho que é muito do que
eu acho que a gente gostaria de estar falando aqui hoje, né? Justamente porque esse é um pouco do trabalho da futurologia, de tentar antecipar e perceber de uma maneira crítica a nossa realidade, né? E esse é um tema que a gente escolheu trazer também porque ele é muito atual, né? Principalmente desde a pandemia aí da Covid, teve um aprofundamento mais sério dessa crise, né? E como você falou, envolve muita coisa, então vamos tentar falar um pouco disso. Uhum. É bem importante fazer um pequeno adendo no que você disse, de que o papel da futurologia ou de estudos de futuro também é de conseguir encontrar, desenhar histórias de futuros plausíveis, né? E se quiser também, né? De preferência plausíveis ou não, e de coisas que, né? De cenários onde essa crise pode ter acabado, ter sido solucionada por alguma funcionalidade política, econômica, ou ela pode realmente ter se, né? Encontrar já soluções próximas caso essa crise se estenda. Quais seriam as soluções, né? Sobre isso. Uma das características, inclusive, que eu queria começar já fazendo com essa tarefa, né, de especular para futuros próximos mesmo. Pode ser na realidade, assim, no tempo que achar mais viável fazer esse exercício aqui com vocês, lidar, né, com, por exemplo, quais seriam soluções, por exemplo, para tendo em vista, né, a crise de microprocessadores, microchips, para produção de jogos, para videogames, certo? Por exemplo, tem visto um grande boom no serviço de streaming de jogos, onde você não precisa mais de ter um videogame, ou até mesmo nem tem um computador, né? Você assina um serviço de streaming e você acessa a grande nave-mãe à distância e joga, né? Entra numa fila e joga à distância. Isso é uma solução que pode ser, né? Que pode estar ocorrendo, uma mudança de comportamento e também mesmo de acesso à informação desses processadores ficarem, né? Quase que inviabilizados para cidadãos comuns, né? Para o nível consumidor e ficarem realmente, né? Para esses produtores, esses criadores, né, de essas grandes empresas que produzem, têm acesso a data centers, né? O que vocês acham dessa possibilidade, né, de que cada vez, qual que seria um cenário que isso soa razoável, né, como solução? Porque, assim, por mais que, obviamente, estou falando no setor de lazer, né, que a gente já temos atualmente, né, a crise de microprocessadores para nível consumidor por conta da produção de bitcoins, né, de criptomoedas. E por mais que tenha hoje uma crise, é questão de dias, novamente, de ter uma nova criptomoeda ou a produção, né, entrar a todo vapor, né, novamente. E como é que é a indústria, né, de microprocessadores, a mesma indústria de placas de vídeo, ou até mesmo como isso modifica, né, o consumo dos consumidores, né? Não, isso é parte da equação, com certeza. Você citou a questão dos serviços de streaming, por exemplo, e uma das grandes causas desse fenômeno da chamada escassez, porque não é puramente apenas uma falta de produção, né? É também um aumento da demanda por semicondutores e microprocessadores em geral, microchips em geral, faz relação com o aumento do uso de serviços na nuvem durante a pandemia, né? Então, a quantidade de serviços de streaming, seja de vídeo, seja de jogos, a quantidade de videochamadas, a quantidade de trabalho que foi movida para ambientes virtuais e o quanto que isso demanda espaço de armazenamento, espaço de processamento através dessas grandes empresas que fornecem esses serviços de data center, como Amazon, como Google, como Microsoft, esses grandes jogadores desse mercado, que têm uma tendência monopolista aí, né? E que são capazes de justamente agregar vários serviços para oferecer para os seus clientes. Não são empresas que fazem parte da cadeia produtiva de fabricação de microprocessadores, mas que poderiam no futuro vir a adquirir, por exemplo, ou então a Intel, ou então formar acordos de parceria exclusiva, né, da Apple
com a Samsung, tudo bem que eles são concorrentes aí Mas em trabalham, várias né, questões, mas na mesma cadeia de processamento. numa lógica que é a seguinte: a produção de microprocessadores ela é extremamente consolidada nas mãos de umas poucas empresas quando a gente está falando da fabricação, né, do item físico em si, não do design de como que vai ser, né, o projeto da composição daquele microchip. Isso daí tem uma grande quantidade de empresas que fazem parte desse mercado, né, do design de microchips. Mas a fabricação está extremamente concentrada na mão de poucas empresas e a fabricação das máquinas que são usadas para fabricar os microchips de ponta também está concentrada nas mãos de basicamente uma empresa holandesa chamada ASML, que quase ninguém comenta sobre, tanto quanto comentam sobre a TSMC lá de Taiwan. E uma tendência que a gente vê justamente quando indústrias são abaladas é essa consolidação, né? Então, empresas do lado do software ou do serviço de streaming acabarem se fundindo com empresas de fabricação para consolidar toda essa cadeia nas mãos de uma mesma entidade corporativa é uma realidade possível. Por exemplo, tem sido, né, notícia recente da GeForce Now, por exemplo, né? Que é um serviço de streaming de jogos e que mostra como é possível você, né, jogar sem, né, aplicativo de TV, né? Como já tem pesquisas no Brasil que mais da metade das casas do Brasil acessam mais internet na televisão do que no próprio computador ou no próprio celular, quando querem acessar sites, né, de coisas governamentais, fazer segunda via de CPF. Esses serviços acabam sendo bem utilizados em televisões, né? Isso muda mesmo, mostra uma tendência, uma diferença assim de que o acesso a computadores, laptops, tem modificado, né, esse nível de consumo, não tanto quanto pelo preço, né, quanto pela acessibilidade à rede, né? Essa virtualização tanto dos processadores como essa agregação para as pessoas que conseguem ter, né, maior poder aquisitivo. Por exemplo, o serviço da GeForce, ela estava sendo estudada para que ela pudesse ser consolidada, o serviço no Brasil, por eles mesmos. Só que, hoje em dia, vendo a necessidade e a escassez de videogames que teve também, né, durante a pandemia, ela abriram vários serviços em toda a América Latina, na Europa, e tem mais de 15 ou 20 outras empresas que se agregaram a eles, assim, né? É uma lista enorme. Antes que era para ser um serviço, né, que era para ser feito pela GeForce em si, foi consolidado meio que uma cadeia de rede global, assim, para poder oferecer o mais rápido possível esse serviço. E eu vi isso acontecendo não somente com lazer, que é videogames, mas com empresas de pesquisa, já que elas estão inviabilizadas, né, de esse poder de processamento, né, porque tem pesquisas de farmacêuticas que precisam de vários computadores em rede trabalhando, né, desde 2005, 2006, assim, que eu lembro de quando estavam utilizando o PlayStation 3 para poder fazer sequenciamento de proteínas, né, e conseguiram, assim, todos os resultados então foram positivos. E eu vejo essa cadeia, né, essa tendência de setorizar cada vez mais, de botar na mão de poucas pessoas o processamento, não somente na pesquisa, limitar, né, ter que alugar, o mesmo processo como foi discutido já, por exemplo, dessa uberificação dos serviços, acaba caindo agora também nos processadores, né, de você botar na mão de poucas pessoas, de poucas empresas, e dificultar, né, o acesso sem querer botar. É o preço que o mercado mandar, né? O que for mais hábil no momento para poder, né, alugar ou estipular essas máquinas, e caso tenha uma guerra, né, caso tenha uma intervenção, só negar o serviço, né? Como, né, tem sido visto inclusive já também, né? E eu acho que dentro dessa perspectiva, né, o ponto também com esse tipo de produto especificamente é que ele é muito caro para ser fabricado. As fábricas são muito caras, elas demandam muita energia, muito tempo de construção. Se eu não me engano, a que estão construindo lá nos Estados Unidos vão ser 4
4 ou 6 anos de produção, se eu não me engano. Então ela demora demais, é uma tecnologia específica e que requer pessoal específico. Né? Tanto é que lá nos Estados Unidos, agora, né, o Joe Biden passou uma ordem executiva recentemente, acho que foi ano passado, tanto para construir uma fábrica lá nos Estados Unidos, quanto para mandar pessoal para Taiwan para ser treinado, voltar para os Estados Unidos para conseguir operar a fábrica. Né? Então, além da restrição já intencional, que ela pode ser politizada e capitalizada para restringir acesso ao dispositivo, tem essa questão, ele já é naturalmente difícil de ser produzido. Né? Então a gente cria uma série de problemas em torno disso, que eu estava falando até de como a gente se coloca aqui no país em disputa com esse mercado. Né? E vou aproveitar para falar, né? A gente estava conversando mais cedo sobre esqueci o nome da fábrica, é SET? A fábrica brasileira que fechou. Ah, sim. Ceitec, isso, obrigado. Eu tinha esquecido, mas a Ceitec era a única Deixa eu mandar fábrica... o link aqui. Manda lá. A gente estava lendo até, né, no Metrópolis, é a única fábrica brasileira e até então que a gente leu do Hemisfério Sul que produzia microprocessadores, ela foi fechada em 2021 por políticas econômicas. E aí, outra coisa que a gente estava comentando, né, tipo, não foi nem pro padrão que é feito nessa estrutura de governo, que é a privatização. Ela foi extinta. Então, a única fábrica que conferia algum tipo de vantagem, né, nesse termo de mercado, industrialização, foi extinta. Sabe? Porque ela não dava lucro. Né? Mas também ela era uma empresa que ela tinha bastante tempo já de existência, mas, cara, é um mercado especializado, bastante competitivo por isso, né? E tinham pessoas falando que ela ia começar a se estruturar eventualmente. Justamente, essa Ceitec, a única na América Latina, eu li que ela era a única que... Ela chegou a fechar? Fechou. Tá fechada? Eu acho que fechou. Eu li a notícia de 2021 que eu tava lendo, mas eu acho com a certeza que ela tava em processo de extinção, né? Porque, como ela é estatal também, tinha que ter um processo legal para fazer o fechamento dela, né? Mas, de fato, ela era a única da América Latina e é uma das 8 do mundo que fazia chips para passaporte. Né? E apesar da galera não comprar tanto, preferir outros fornecedores estrangeiros, mas tinha essa possibilidade. E a gente perdeu isso. E aí você junta com o processo de desindustrialização que a gente está passando, fuga de capital estrangeiro, empresa fechando, acho que foi ano passado a Ford, teve outras que estavam ameaçando fechar, a Sony fechou fábrica, acho que em Manaus, né? Então, assim, você junta todo esse emaranhado de coisas para serviços e produtos que já estavam encarecendo, tanto por conta da questão do Bitcoin, né, das fazendas, que requeriam muitos dispositivos desses, e já encareceram bastante, tocando no ponto que você falou sobre entretenimento, né, jogos, já estava encarecendo bastante. Sim. Tipo, eu dei muita sorte que eu troquei minha placa de vídeo, eu troquei as peças, tipo, um ano e pouquinho antes da pandemia. Então, os preços ainda estavam razoáveis. Sim. Depois disso, tipo, explodiu, assim, é impossível você trocar qualquer peça do computador se você não tiver bastante grana sobrando, né? Porque tá tudo muito caro. E é meio que... Acho que esses dispositivos vão puxando um ao outro, né? Porque se não for o dispositivo em si que usa o microchip, vai ser a máquina que é utilizada para fabricar. Ou então o transporte. Ou então não sei o quê. Então sempre vai criar uma cadeia de coisa ruim acontecendo por conta desse desabastecimento, né? O que essa crise deixou claro é que é um componente que deve ser tratado muitas vezes, inclusive, como um recurso vital para as economias nacionais e até para uma questão de segurança dos países. Esse que é o ponto que... Vou fazer um adendo, nós pode terminar. Não, sim, eu já passo. Mas o ponto que você falou, Alan, do caso da indústria se consolidar, né? Quando tem uma demanda de mercado e tem algum abalo na indústria, e a indústria, para continuar, né,
se protegendo, ela se consolida, isso depois, né, muito facilmente leva a estados cada vez mais monopolísticos dentro de um determinado mercado, e isso acaba, né, gerando um custo aí que é repassado para o consumidor quando as empresas estão buscando lucro, né? O caso da indústria de microchips é que ela já é uma indústria extremamente estrita, assim, porque ela é extremamente especializada, são processos muito específicos, muito tecnológicos, que demandam muita energia, demandam muita água na fabricação, demandam expertise humana altamente refinada e investimento da ordem de múltiplas dezenas de bilhões de dólares, né? Bilhões com B. Então, não é uma coisa simples abrir uma fábrica de produção de microchips e não é uma coisa simples também, né, perder uma. No caso da questão da fabricação dos microchips, a gente já pode entrar daqui a pouco nas dificuldades, né, que afetam esse processo, mas eu queria te passar a palavra porque você quer fazer o seu adendo. Fazendo adendo, né? Faz aí. Mas tem tudo a ver com o que você falou, de que quando você consolida, você monopoliza. E, por exemplo, nós temos esse caso da Ceitec, né? E, por mais que eu não faço ideia, né? Tem que checar depois se essa produção de chips era também utilizada em satélites, né? Porque que eu saiba, talvez o próprio Brasil tem, né? O sistema de satélites da vigilância da Amazônia, né? Por exemplo. Que foi sucateado, né? No atual governo, e agora, né? Tem tido essa pressa de terceirizar esse processo para o Elon Musk. Pro tio Elon Musk, né? E que nem hoje, né? Na reportagem, ontem, desculpe, de que ele vai viajar de graça, né? Com a Starlink e os sistemas, né? De operacionais do Elon Musk pra gente, assim, né? E assim, é uma máxima desde 2000 e... sei lá, desde o início da internet. Se é de graça, você é o produto, né? Sim, essa é a única regra, a única lei, assim, que nunca foi quebrada ainda, né? Em nenhuma empresa. E levando né, ainda mais essa bola de neve das crises de microprocessadores que estão levando o mundo, e fechar a única que lidava com isso aqui na América Latina, né? É um tiro no pé estratégico muito grande, assim, né? Tanto sobre a soberania nacional, quanto a produção, né? E como já soubemos, né, discutimos algumas vezes antes, que fazer o retrofitting de uma, né, fazer o fitting, na verdade, que é modificar uma empresa, modificar uma cadeia de produção de um centro de produção de microchips é praticamente impossível. Ou você faz tudo do zero, ou você, enfim, ou faz tudo do zero. Não tem como você... o trabalho para poder fazer microchip, você precisa de muito consumo de, como vocês falaram, de água, a mão de obra, de silício, que agora, recentemente, né, a guerra na Rússia e Ucrânia, que estava deixando para o último, mas vai ter que ser citado agora, só vai. o gás nobre, né, que é o neônio, né, que é utilizado na produção. É uma cadeia de produção de materiais muito específicos, raros e, enfim, precisa ter uma cadeia de produção, uma cadeia de consumo, assim, né, muito grave, assim, muito severa, assim. Tem que ser muito nos pormenores para poder funcionar. E é muito difícil fazer isso do zero, né? Conseguir as máquinas, que só uma empresa holandesa, né? Qual que é o nome dela mesmo? A SML, que é a empresa que produz essas máquinas que você precisa de vários caminhões para transportar e 3 Boeings para levar de um país para o outro. Ao mesmo tempo. Sim, para levar uma máquina, 3 aviões. Grudado em cima dos 3. E ela produziu, no total da existência dessa empresa, 140 dessas máquinas. E nos últimos 2 anos, assim, foram 42 delas. Sendo que mais da metade foram compradas pela TSMC de Taiwan, né? Que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é a que fabrica os microchips aí de ponta, né? Os de 5 nanômetros e que tem, né, a capacidade de passar para o novo padrão da indústria de 3 nanômetros, que ninguém mais, no momento, tem como fabricar. Eu estava até com um dado aqui, ó, abaixo de 10 nanômetros, Taiwan produz 92% dos microchips. Então, eles têm realmente um monopólio. Acho que os outros 8% é o Japão. Não. É a Coreia do Sul.
Coreia do Sul. Coreia do Sim, Sul. Isso com a para Samsung. 10 nanômetros abaixo disso, né? O restante é diversificado. Desculpa, Oi. vocês poderiam fazer um histórico, uma digressão assim sobre essa questão dos nanômetros, por que é importante Ah, sim. Ok, boa. nos semicondutores. Tá. Bom, o microchip, né, ele é composto de transistores. O transistor foi inventado lá nos laboratórios Bell, nos Estados Unidos. E... Por isso que é bom ter alguém da história aqui. Pois né? Por isso que é bom ter o Daniel aqui. Por isso que é bom ter alguém que mexe com história. A gente perguntou já olhando para ele assim. Vai lá. Os transistores de hoje em dia, eles são milhares de vezes menores do que um fio de cabelo, assim. A progressão da lei de Bell, né, estava chegando perto do seu limite, que é o limite da escala atômica mesmo, né? E hoje em dia, um microchip ele vai ter muitos, eu não lembro nem qual é exatamente a ordem de magnitude, mas assim, num centímetro quadrado de microchip vai ter muitos milhares de transistores, assim. E a questão é que para fabricar isso, né, por isso que a gente está falando de uma escala de microprocessadores em termos de nanômetros, né, porque é essa dimensão diminuta em que está se avançando cada vez mais quantos transistores cabem num microchip, né, para aumentar a capacidade de processamento ou armazenamento de informações, né. Quando a gente fala de microchips, tem essas duas grandes categorias, né. Ou a gente está falando de chips de memória, ou a gente está falando de chips lógicos, né, que são os processadores. E o processo de fabricação, ele necessita de extremos níveis de pureza do ar, né. A sala limpa das chamadas fábricas de microchips, ela é 10 vezes mais limpa do que uma sala de operação de cirurgia, por exemplo. E envolve, por exemplo, o uso de, e o termo técnico é esse, água ultra pura, né? Que não é a sua comum água destilada, é uma água que foi, né, tratada quimicamente e fisicamente com processos extremamente complicados, múltiplas vezes, para essa água ultra pura poder ser utilizada para lavar os wafers, né? Aquelas Biscoitão. placas redondas, exatamente, que Tem uma vários foto do microchips biscoitão, né? delas. Vamos colocar uma foto se do tiver, wafer, por sim. favor. É uma boa. Não é comestível, né? Mas é Caso interessante essa alguém parte do esteja processo, né? perguntando. Que são nanômetros assim mesmo. Né? E para poder fazer um processador são várias e várias camadas, né, comprimidas uma na outra, de ultra finas, né? Olha a máquina da SML. Sim. Esse bagulho que faz os... Essa daí, justamente, o L de ASML, né, é de litografia, lithography, que é um tipo de processo que usa umas certas frequências de luz para essa energia da luz que é transmitida servir para gravar, basicamente, a blueprint, né, o modelo do que vai ser a composição do microchip. Parece É um uma processo ficção científica. extremamente, exatamente, é um processo extremamente avançado que demanda uma explicação muito técnica que a gente não vai conseguir dominar aqui agora nesse momento. Mas quem tem curiosidade pode procurar, porque Henrique já achou existem uns tutoriais e vídeos assim explicativos, né, no YouTube detalhando melhor como é esse processo. Sim. Eu acho que o que eu ia, né, voltando um pouco mais pro core aqui, né, pro centro do que a gente está tentando falar, eu acho que vale a pena fazer, né, dar um pequeno review sobre qual que é o impacto, né, econômico, né, que isso tem. A gente acabou indo um pouco para divagações políticas, né, tecnológicas no meio de produção, mas aqui só para poder fazer um panorama para quem, né, está assistindo aqui até agora, poder saber o que é melhor assim, o que é essa crise e o que ela impacta, por exemplo, né. A crise de microchips começou assim, per se lá em 2000, né, no início da pandemia, em 2020, 2020. né? É difícil, eu sei. Em 2020, e não acabou aí, né? Porque a pandemia não acabou no mundo. Na China continuou tendo várias outras. Recentemente agora, né? Agora é junho. Até mês passado estavam tendo lockdowns severos. As mesmas fábricas que tiveram que fechar, né? Durante a pandemia. Aí começou, e quando você quebra, né? Num sistema de produção que não prevê ter que estocar, né? Fazer estoque. Você já compra, né? Já compra e já vende com
né, com a garantia do consumo. Você não precisa estocar. Você já faz, assim, se você tem a garantia que vai receber, você pode operar no negativo sem nenhum problema, né? É o famoso caso, eu sempre adoro usar esse caso aqui, aconteceu em Brasília, de que tinha uma moça que trabalhava com doces de casamento e acabou que uma das clientes, né, dela tinha um pedido bem grande assim e ela não pagou. Eu não sei se devolveu por algum problema, mas justamente esse pagamento fez com que ela falisse. Caraca. Justamente esse pagamento acabou quebrando toda a cadeia dela de produção, de pagar os fornecedores. Falou, não, quebrei, não vai ter como. Isso que acontece, né, com as fábricas. Você né? dá por garantido, né? Você dá por garantido e o que aconteceu, né? A galera já antecedeu a crise, muitas empresas já falando, não, beleza, tá tendo a crise. O próximo lote, próximo batch que vai ter de microchips seus, a gente paga adiantado. O dobro, assim, se você precisar. E não é bom lembrar disso, que não é porque parou de produzir microchip também, né? Aumentou muito a demanda de processadores, né? Então, isso começou lá em 2020, o aumento de consumo, né? De microprocessadores, de computadores, né? De celulares, as próprias empresas forçando, né? Também, comprando adiantado, né? Dando a garantia, não, por favor, dá logo, a gente precisa, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente precisa continuar a produção. Né? Só te interromper, desculpa, rapidinho, para fazer um parênteses, mas a própria pandemia, o maquinário para produção de vacina, maquinário de hospital, também usa esse tipo de equipamento. Então, no meio da pandemia, você tem uma escassez de um dispositivo que é essencial para garantir que as pessoas não morram, para a produção de vacina. Então, isso encarece o preço, o tempo de produção. Então, também tem esse fator, né, da própria pandemia que ocasionou com que a gente tivesse um problema sério no próprio tratamento da pandemia. Né? É bom citar, né, ter esse foco por causa da pandemia, porque aconteceu uma vez e uma segunda vez assim de lockdowns em fábricas em menos de 2 anos, 1 ano e meio, assim, né? Então dá a entender de que essa cadeia de produção e consumo de microprocessadores e também de produção, principalmente produção, né, em Taiwan, na China, né? Eu não sei se eu fiz qual que é mesmo o nome? Foi uma falha técnica, né? Eu acho que não vamos... Acho que se eu não tivesse falado, ninguém ia prestar atenção. Eu acho que não, mas... Vou fingir que eu prestei, tá? Tá certo. Eu vou pedir pro Henrique cortar isso aqui depois, né? Taiwan, né? Mostra que é um processo cíclico, né? É um problema cíclico que, se fosse só ele, não ia estar bom. Mas não ia estar bom de jeito nenhum. Mas os outros problemas que aconteceram logo adiante, né? Que é bom relembrar. Que eu tive até que checar de novo no Wikipedia o que aconteceu. Que foi a guerra, né? A guerra econômica dos Estados Unidos e a China. E logo ali em setembro, outubro de 2020. E que Estados Unidos impediu o consumo, né, de comprar, né, alguns microchips da China, né? Exatamente da SMIC, né? Que são muito importantes para a produção das antenas, não antenas, tem um termo mais específico, mas estão, né, na cadeia de produção de 5G também, né? E antevendo, né, de que teria, né, essa crise. Enfim, o problema é que a China simplesmente, né, vendo que tem esse embargo, passou para Taiwan e Taiwan, né, passou a fazer, né, esse comércio. Meio que o bloqueio não teve, mas atrapalhou, né? Tiveram as crises logo depois, né, dessa guerra econômica dos Estados Unidos e China, tiveram problemas que têm a ver diretamente ou não com o aquecimento global, né, dos alagamentos, das secas extensas que tiveram no Texas. Vou ser sincero que não lembro, não sei por exatamente quais são as fábricas, mas eu sei que atrapalharam também a cadeia de produção, né, de microprocessadores. Que nem eu falei, é uma bola de neve uma atrás da outra, porque se você, né, desce poder de produção, né, você acaba tendo que forçar o processo depois para poder acompanhar, né, o consumo.
E, por último, né, a guerra da Rússia e Ucrânia, que, assim, tivemos aí agora, segunda-feira, a crise da Bolsa, das criptomoedas, e está acontecendo no exato momento que a gente está gravando esse podcast. E vamos ver como isso, né, afeta. Por exemplo, eu mandei um link ali, inclusive, ali para o nosso mestre Henrique, sobre esse, por exemplo, né, como isso destruiu o processo de produção de carros. Carros hoje em dia são extremamente dependentes de microchips. Não precisa ser autônomo, né? Inclusive, os carros da Tesla tiveram que aumentar muito o preço, né, esse ano de 2022 por conta da crise de microchips. Eu estava até lendo aqui recentemente, até para que eu vi que estava da crise, que teve que parar uma tecnologia, um componente da direção teve que ser removido, assim, porque não tinha. E esse que é o problema, se faltar uma peça, você não consegue vender o carro por completo. Você não consegue vender o carro, sabe? Não que eles já não fizessem isso, né? Vender uma DLC de carro, porque já rolava um pouco disso. Já rolava um pouco disso, né? De ter que ter um carro, você mesmo monta, assim. Inclusive, é possível, agora que parei pra pensar, assim, tava viajando, mas, tipo, ter serviços voltados como se fosse uma DLC a partir de dispositivos que usam tamanhos menores de microchips. Então, você só vai ter acesso a esse recurso, você paga mais porque o negócio é escasso. Então, a gente vai produzir tantas unidades desse e você, se tiver grana, óbvio, você compra, né? Não só para carros, porque, né? Tesla já é caro pra cacete. Então... Com carros é o que tá ocorrendo, né? Por exemplo, essa imagem aí é um pátio de carros em 2021 que não pôde sair da fábrica porque não tinha os microchips, né? E aqui no Brasil, por exemplo, nós perdemos essas fábricas, né? As fábricas de carros, tanto pela crise, mas tanto pela evasão mesmo, né? Para poder botar essas fábricas que estavam no Brasil em outro lugar, para mostrar que essas fábricas não estavam aqui para criar emprego, estavam aqui porque era barato, né? Obviamente. E, por exemplo, os carros usados no Brasil valorizaram, né? Hoje em dia, se eu quiser vender meu carro, ele tá o mesmo preço de quando eu comprei, né? Até mais caro às vezes, até mais caro, né? Provavelmente. Por causa da inflação e, né, também a demanda, né? Pelos carros, né? Por meio de transporte. E aí eu acho que isso fecha um pouco o panorama, né? De como isso está afetando o preço e como agora, né, a gente pode já começar a pensar, né, nessa segunda nossa parte aqui de como isso pode ser, né, pensado. Quais são as soluções aí? Resolvam aí a pergunta de bilhões. O que vai acontecer agora? O que nós vamos ter que, né? Assim, para contextualizar aí na tela, foram pelo menos 5 casos de montadoras que fecharam as fábricas, né? Teve a Ford, teve a Audi, teve a Mercedes-Benz também. E eram montadoras, né? Elas têm esse processo dessa cadeia de produção e várias delas fecharam as portas aqui no Brasil. A mais conhecida foi a Ford, até porque era uma das mais consolidadas, né? E só para trazer esse contexto. Muita fábrica, gente. É o que o pessoal chama do projeto Brasil Fazendão Cassino, né? Que é transformar isso aqui em plantação de soja e cassino. Então pronto, né? Tipo, essa vai ser nossa base comercial e o máximo de indústria que a gente vai chegar. Porque como teve essa questão aí das fábricas, a gente está vendo isso em outros setores, né? Já tem muito tempo, né? A própria especialização, muita gente saindo do Brasil para trabalhar ou para pesquisar em outros países e dificilmente volta, né? Quando volta não tem como aplicar esse conhecimento. Então, assim, é assustador até, né? Então... Mas, enfim, acho que fecha um pouco esse panorama que a gente queria dar. E agora a gente entraria na parte de possíveis soluções, né? Elucubrações sobre o futuro disso, né? Assim, uma primeira solução foi aumento do investimento, né? Em todos esses países aí que querem estar nesse mercado, o investimento aumentou. Então, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Índia, Israel, a União Europeia como um todo, né?
a Holanda fica na União Europeia, que faz a ASML, as máquinas da ASML. E, no caso, assim, são investimentos enormes, né? A Intel estava investindo mais de 26 bilhões de dólares. A própria TSMC de Taiwan estava investindo mais de 100 bilhões. Inclusive, montando, né, uma fab, uma foundry, uma fabricadora e fundição de microchips nos Estados Unidos. A Samsung vai voltar a ter plantas nos Estados Unidos, né, de fabricação também. Sim. Então, o investimento ele está realmente incrementando, assim. Mas, além disso, outros fatores que contribuem para uma solução estão acontecendo, assim, por esses mecanismos de mercado, né, em primeiro lugar. Em relação aos carros, a gente viu várias empresas automobilísticas reintroduzindo modelos antigos que não dependiam tanto desses componentes, né, de semicondutores no mercado, porque elas ainda podiam fabricar isso, né, sem depender desse suprimento. O caso da queda das criptomoedas desinveste a expansão de mais, né, fazendas de mineradores de criptomoedas e isso desafoga um pouco a demanda pelos cartões gráficos, né? O pessoal que joga videogame aí tava louco pra comprar uma placa de vídeo, ó. Tá chegando o momento. Tá chegando o momento, galera, só deixando claro. Com a bolha das criptos estourando, fazendo um pequeno adendo no Daniel, mas continua seu pensamento, por favor. Tem a ver também esse investimento pesado, não somente na produção de microchips, né, que tem a ver com soberania nacional, né? Soberania, enfim. É incrível ter que ver empresas, né, essas empresas de capital privado tendo que investir no próprio futuro, assim, né? Porque por causa das intrigas e tretas que estão ocorrendo no mundo inteiro. Por exemplo, o Fundo Europeu tá também, né, envolvendo principalmente na matriz energética agora, que a dependência mostrou que a dependência da Rússia era muito, né? Tá chegando o inverno. E aí, galera, e a França, tem colegas que falam, não, a França está investindo nisso faz mais de 5 anos, assim. Felizmente, eles estão um passinho à frente. Mas, assim, tem outros países na Europa que, por conta do bloqueio à matriz energética da Rússia, ao gás natural lá deles, assim, estão passando por perrengues agora. E tendo que gastar o dinheiro que não tem para poder fazer, né? Refazer essa matriz energética, né? E de preferência renovável, né? E isso tem muito a ver com a produção de microchips, com a matriz energética de produção de processadores. Aqui eu falo microchips, mas assim, já estou indo para a escala mesmo de, assim, placas-mães, né? Placas de vídeo, enfim, tudo e qualquer coisa tecnológica. Isso aqui deve ter. Isso aqui tudo tem. Com certeza tem embutido. Tudo que aqui a gente está fazendo não teria. Seria impossível sem esses eletrônicos, né? E aí seria bom fazer só essa pequena adenda, assim, sei que não tem a ver. Isso com certeza vai acabar sendo um outro episódio sobre energias renováveis. É nosso segundo episódio, com certeza. Mas aqui eu acho que é bom fazer essa adenda, assim, né? Também com a ideia do Daniel, né? Da matriz energética, né? Tem, né, muito, né, a ver também com os meios de produção, né? Porque também não é um processo barato, né? Precisa de muita eletricidade para poder fazer. E por isso que cada um desses microchips custa 3 mil, 4 mil. E os específicos, não consigo nem imaginar o valor, né? Os que são usados em caças, em aviões, até mesmo em tanque de guerra, né? Em aparelhos de... O último que eu vi... Drones. Não era drones, mas aparelhos de raio-x, né? Também. Com certeza. De imagem. Enfim. Médico. Fazendo essa adenda. Foi um adendo longo, desculpa, Adendão, Daniel. Mas adendão. é porque senão eu Tranquilo. esquecer de falar de matriz energética, que é muito Adendão. importante também. Foi um bom comentário. adendão. Isso aí. Assim, em relação à solução, a gente viu esse movimento das várias empresas aumentarem os seus pedidos justamente por conta desse receio de que o inventário delas caísse e elas ficassem sem estoque. Então, com esse aumento dessa demanda e esse investimento do lado da fabricação, da capacidade de produção, em algum momento isso vai voltar a desafogar um pouco, né? Essas longas listas de espera aí de mais de 18 meses para um pedido de um novo lote de semicondutores poder ser fabricado por essas fabs, vai voltar a diminuir um pouco esse intervalo, mas a questão é, o mundo passou a estar atento a essa fome por, né, semicondutores e microprocessadores em geral,
E isso passou a ser visto de uma forma diferente. Isso passou a ser visto como um elemento crítico, assim. Assim como justamente os recursos energéticos são críticos, os recursos de processamento, armazenamento de memória e computação são críticos. E isso vai agora fatorar aí nas decisões políticas de alianças, nas decisões de acordos econômicos, e inclusive nas tensões e guerras entre os países, né? Sim. Na verdade, tem muita gente que diz que, por exemplo, a TSMC é um grande escudo para que não ocorra uma invasão da ilha, né? Era isso que eu ia perguntar para vocês, né? A importância que teve essa empresa, né, nos últimos tempos, principalmente por ela ter conseguido ter o feito de passar da barreira, eu acho que era dos 13 ou 14 nanômetros, não era? Alguns anos atrás, que estava em corrida tecnológica com a Intel, e a Intel perdeu. Sim. Desde a criação, a inclusive. AMD, a principal concorrente, passou a usar a TSMC para fazer essa produção. Aí agora veio o chip M1 da Apple. Tá também. cheio de erro. Descobriram um monte de erro no processo, mas enfim, é natural, é o primeiro. Tanto que agora teve o lançamento do 2. E eu tô aqui pensando, gente, eu pesquisei nada sobre como é que a galera do nada arrancou esses chips. O pessoal da Apple conseguiu lançou esse M1, que já é surreal, assim, o processo dele, né, de processamento, e agora tem um M2, que já fez o M1 obsoleto, que já tinha transformado todos os chips obsoletos também. Assim, eu vou ter que dar uma pesquisada depois nisso, né, porque é ridículo, assim, como é que eles conseguiram fazer isso no meio da crise que está ocorrendo no mundo inteiro, né, de microchips. Tem alguém que souber aí, eu precisar, ou for usuário de Mac, eu não No faço ideia como caso do conseguiram. processador da Apple, aí, eles já vinham, né, trabalhando nisso há muito tempo. Muito tempo. E calhou de a data deles soltarem isso no mercado ser no primeiro ano da pandemia, né? Sim. Mas no que o Henrique perguntou, justamente assim, a TSMC ela é uma empresa chave da economia de Taiwan, né? E ela veio dessa movimentação econômica do país para investir nesse setor, que começou lá nos anos 80, né? Conforme ali, né, os países chamados tigres asiáticos estavam recebendo muito dessa terceirização de fabricação de componentes eletrônicos, né? No final do século XX. Taiwan investiu nisso e a TSMC foi, né, cada vez mais se tornando a empresa dominante nesse mercado porque ela adotou esse modelo de fabricar designs de outras empresas, né? Ela executa a fabricação do item físico de um design proprietário, propriedade intelectual de outras empresas, muitas vezes empresas ocidentais, justamente. E no caso, ela foi se especializando e reinvestindo porque ela valoriza essa questão da dominação da fatia de mercado, né? Porque, assim, se eles tivessem, né, essa cultura de, não, a gente só quer acumular o máximo de lucro possível e deixar de reinvestir isso, em alguma hora eles teriam sido derrubados por outra empresa. Sim. Que estaria, né, avançando nessa questão de manter a fatia de mercado, a dominância de mercado. É engraçado, como é meio que uma guerra fria, né? Por exemplo, a corrida espacial, que nem foi vista nos Estados Unidos e Rússia, né? Que, enfim, o que instigou era mais... Na verdade, não é uma corrida espacial, a gente sim vê quem lança mais longe, né? Um míssil. E a mesma coisa com isso aqui de microchips. Você tem que cortar, né, o lucro imediato, né? Pra ter que investir, né, nessa inovação. E agora que eu vi que é da TSMC, né? Os chips da Apple, porque Mas completamente não compensa, apagado. E não compensa memória. para essas empresas produzirem por conta própria esse tipo de coisa. Acho que tem anos, né? Como você falou, a TSMC está aí desde década de 80 mais ou menos, e desde então essas empresas que nem o Henrique comentou, elas estão perdendo espaço porque a Intel, a AMD não compensa produzir isso, tipo, não dá, então eles terceirizam e ela capturou muito isso, né? Pois é, a Samsung ainda produz os próprios, né? Mas a Samsung, com todas as suas divisões do enorme conglomerado que a Samsung ainda assim ela tem uma valorização de mercado menor do que a da TSMC.
porque a TSMC ocupou esse nicho específico da produção de ponta absoluta. Sim. Nunca vou esquecer o caso, um caso famoso da China, de que uma entrevista de que uma repórter, né, tava num carro, num Uber, e descobriu que o Uber é filho de um bilionário, assim, né? O pai dele era bilionário, ele trabalhava de Quem Uber diria? e falou, posso entrevistar? Ele falou. Ah, tá, o cara E ele falou que entre eles tem as cartas lá de quem é mais rico e menos rico. E ela falou de que tinha um pessoal que era, tipo, na casa de muitos milhões, assim, que fazia a tampa, a empresa do pai dessa moça, né, fazia a tampa da parte de dente de quase toda a China. E, gente, era multimilionária, assim, a família dela, assim. E é exatamente nisso, né, se você se ultra especializa, ainda mais numa parte tão dependente, né, sempre vai ter, sempre né, vai aquilo ter. ali. Sempre vai ter aquilo ali. Até então, pelo menos. E assim, a dependência de microchips não vai parar, a gente não vai voltar, né? A gente não tem como ter um futuro steampunk, onde a gente começa a voltar a usar a tecnologia a vapor, relógio analógico, né? Talvez sim, né? Mas... tem duas coisas que eu tava pensando sobre isso. Uma que o Daniel falou, né? Eventualmente isso vai voltar a se normalizar, um tanto quanto voltar um pouco. Mas isso muda muito as dinâmicas de poder, de política que a gente está vivendo. O fato da TSMC... o fato da TSMC tá produzindo uma fábrica em conjunto com os Estados Unidos aumenta um pouco essa tensão com Taiwan. Já está tendo um problemão lá entre China e Taiwan. A China considera Taiwan como parte da China, né? Mas tem movimentos separatistas dentro de Taiwan. Esse tipo de conflito, ainda mais com a guerra entre Rússia e Ucrânia, vem sendo incitado por parte dos Estados Unidos mesmo. Na semana assim que estourou a guerra na Ucrânia, teve muito esse papo, tá tendo treinamento militar em Taiwan, a China tá fazendo treinamento militar, eles vão atacar a qualquer momento, amanhã eles vão invadir Taiwan. E tipo, cria esses mitos também, né? De que tem um complô do mal manipulação mundial. de mercado. Um complô mundial do mal pra invadir os outros países agora, né? Então, assim, esse tipo de dinâmica muda muito, né? E no fato da gente estar se desfazendo da única fábrica que a gente tinha desse tipo de produção, a gente se coloca como vassalo desses países que vão estar produzindo, né, e incrementando esse tipo de dispositivo, né? Mesmo que não fosse, né, não desconheço quais que, né, a CETIS, né? Qual é o nome dela? CETIS. CEITEC. Um pouquinho dos dois. CETIS. CETIS. CTIS, a gente confundiu. Mesmo que... É CEITEC, né? CEITEC. Mesmo que ela não faça, né, exatamente esses microchips, né, que nem eu falei, transformar uma fábrica do zero que já mexe com microchips é muito mais fácil que fazer, né, uma outra, né? Então, esse esquema. Esse pessoal mesmo já não trabalha, provavelmente, né, de pesquisa, etc., tem lucro agora, né, mas não trabalha com ele absoluto porque sabe que se trabalhar com ele no absoluto, no máximo, vai ficar para trás. Se não investir na produção de novas tecnologias, assim, vai ficar para trás, que nem aconteceu com a Intel, né? A gente viu com a Intel que ficou anos na frente, ficou relançando os mesmos processadores recalchutados, assim, né, com coisas... Enfim, porque sabia que era melhor, daí do nada veio, né, os processadores Zen da AMD, que, a gente consegue fazer o mesmo pela metade do preço. É aquela comparação de custo-benefício, né? Você não é o melhor, mas você entrega 1% menos com metade do preço. E aí, o que você acha? O que é melhor? Obviamente esse, né? Não é o 1% a mais que vai fazer a diferença, né? Mesmo que não fosse, né, não deixar de ser um capital estratégico, né, do Brasil. Sim. Bem interessante, né? Eu acho que já começando a ultrapassar um pouco o nosso tempo, né? Não, acho que a gente começou um pouquinho mais adiantado, ainda dá tempo. E acho que assim, também não teria problema passar um pouquinho por enquanto, né? Não sei. Então tá ótimo. Vai seguindo. Então, inclusive, desculpa para não perder o fio, sobre outro ponto que eu estava pensando, né? A progressão disso, e a gente falar
para quem está assistindo, a gente fez uma oficina de especulação sobre esse tema, de microprocessadores. E o pessoal participou, convidei algumas pessoas. Eu vou citar o pessoal depois também para agradecer, inclusive. Não consegui chamar o pessoal para estar aqui também trocando uma ideia, mas agradecer por essa participação na oficina. E foi interessante e acho que evoca um pouco da extrapolação desse tema. A gente estava trabalhando em arquétipos de futuro, então um deles era a disciplina. Então, como a disciplina se encaixaria num universo onde a crise progredisse de uma maneira irreversível, né? E tiveram perspectivas interessantes até pelo ponto do futuro enquanto crítica, né? Então, de uma desindustrialização voluntária e positiva, né? Que as pessoas começassem a sair um pouco mais desse campo digital, sair um pouco mais das telas, né? Para poder conviver em harmonia de outras maneiras, né? Que chama muito esse processo de desindustrialização, né? Que a gente tem muito uma noção de progressão e desenvolvimento que é pautada no desenvolvimento de produtos e novas tecnologias e cada vez menos nanômetros e coisas cada vez mais absurdas. Acho que o próprio papo que está rolando aí recentemente do metaverso traz muito isso, né? Metaverso sem computador. Né? Então, como é que você vai fazer, sabe? Como é que eu vou botar, Como é que você vai fazer isso? Tipo, a gente já não tem uma perspectiva tecnológica para fazer o conceito ideal que é apresentado hoje. Quem dirá numa crise? Imagina o preço disso, o acesso e tudo mais. Outro ponto, até eu trouxe o livro, a gente estava conversando mais cedo sobre esse fervor de cidades inteligentes, né? Que é uma palavra que está muito em moda ultimamente. Né? Não dá nem para entrar assim, as especificidades do que quer dizer esse smart, mas no geral ela pressupõe acrescentar novas tecnologias nos espaços da cidade. E eu tinha pegado um trecho, não vou achar aqui agora, mas tipo, tinha algumas estimativas que no mundo inteiro você teria um crescimento do mercado de cidades inteligentes e produtos voltados para essa área de, acho que era 3 a 10 trilhões de dólares até 2025. Uhum. Mas isso gera problemas quando a gente está falando de microprocessadores, porque cidades inteligentes, eu acho que elas já têm um quê de gerar gentrificação, gerar crescimento de preços dentro da região, e isso expulsa pessoas dos espaços de convivência que elas normalmente estavam. E ainda mais numa crise como essa, você começa a implementar tecnologia de vigilância e segurança e parará, e dispositivos autônomos, aí você sobe o preço demais, já está tendo uma crise, você já sobe o preço. Você acaba gentrificando, né? Esse processo se aprofunda ainda mais, né? Então, era isso, esse panorama que vale a gente pensar um pouco, né? Daria pra fazer um episódio só sobre arquitetura e cidades inteligentes também, né? Sim. Porque tem as pessoas bem intencionadas a falar de cidades inteligentes que querem construir uma sociedade mais igualitária, o que seja o que eu quero dizer com sociedade mais igualitária, né? Que facilite o acesso a certos serviços públicos de uma forma, né, melhor, ou que, né, esses sensores, sei lá, controlem melhor o trânsito, né? Ou cidades que, né, para mim, cidade inteligente tem que botar, né, carros, automóveis em terceiro plano, assim, né? O último plano possível e investir em transporte público, né? E talvez isso pudesse ser viabilizado muito melhor se uma cidade fosse smart, assim, né? Que nem dizem. Mas aí fica a grande dúvida, né? De que onde é que começa a cidade smart, onde é que termina a cidade smart, o que é que define uma cidade assim, exatamente, né? Porque na China tem muitas cidades que já trabalham com esses sensores, essas câmeras, né? Muitos dizem, nossa, orwelliano, mas assim, todo mundo pagaria tudo para poder ter tecnologia que automatizasse, né? Que soubesse quando tem que parar o sinal, que melhorasse o transporte público, né? Mas também tem que ser discutido, né? Com a população, né? A viabilidade, né? A possibilidade disso. Mas também, né? Mais uma coisa que aumenta a produção elétrica, né? Aumenta a produção, consumo de microchips. E abre questões. O que pode ser feito de uma forma, né? Para ver se não está sendo usada buzzword, né? Se não está sendo usado mais novas tecnologias que
podem estar mais criando, né, dependências a coisas que, né, rola aquele problema, né, de que todo governo, né, quase toda eleição tem, vamos ter um aplicativo que vai fazer tal coisa. Não dura 6 meses. 6 meses porque o contrato vence, a empresa fale, e aí é a mesma coisa que, tipo, foi feito para um vaporware, assim, né? Para ganhar olha só como estão investindo em tecnologia, a galera consegue grana, mas aí quem é que vai renovar o contrato? Porque o contrato, né, geralmente tem que ter um apadrinhamento político, etc. Como é que faz isso numa cidade inteligente? Não está tendo sinal, né? Que nem aconteceu no Guará, né? No Guará, quando venceu, né, o contrato com os radares, demorou mais de um ano para poder ter os radares, e no mesmo lugar na entrada do Guará, que é um bairro aqui de Brasília, né? Né, nossa cidade lá, né? E no mesmo lugar da entrada tiveram 2 acidentes. Felizmente ninguém morreu, pelo que eu saiba, né? Mas no mesmo lugar onde era para ter um radar, não tinha. Porque venceu o contrato. Venceu o contrato, ficou sem radar. E aí? Saca? E isso não é uma crise de microchip, mas é um exemplo para poder ver de que é um problema de governança também, né? Porque do que adianta você ter uma tecnologia, uma coisa básica como um radar, se você vai fazer uma cidade inteligente dessa que vai trocar um governo e vai quebrar toda a cadeia, né? E assim, e não é uma coisa estatal, né? Não é estatal e normalmente não é estatal, vai ser uma terceirizada. Essas empresas, né, são nosso mundo, né? Nosso mundo de produção neoliberal, consumo neoliberal, uma hora elas se transformam em outra empresa, ou todo mundo é demitido, ou falha. E aí, como é que funciona? Como é que vai funcionar uma cidade inteligente, né? Que por causa de uma crise de microchips agora não conseguiu, não consegue fazer, né? O conserto. E isso é um problema grave também da crise de processadores que esqueci de falar. Que a gente pensa em automóvel, né? A gente não pensa, né? Pelo menos eu não lembro que uma boa parte da produção agrícola é feita por automóveis, né? Por produtos agrícolas, por grandes máquinas agrícolas que, se você compra elas assim, né? Você não tem garantia de poder consertá-la, porque certa parte é feita por uma terceirizada, e essa terceirizada não vende mais o manual, você não sabe como consertar, não vende mais o microchip dela, né? E você fica refém, né? É uma coisa que corre bastante também, né? E a gente já entra para um outro patamar, assim, uma coisa que tem a ver com a crise, de certa forma, porque isso agrava um pouco, mostra um pouco mais essa dependência a microprocessadores que nós temos, não somente, né, com carros ou videogames, mas na produção agrícola, né? Bom é relembrar de que uma grande parte da crise, né, da guerra da Rússia e da Ucrânia é aveia e trigo, né? Eu posso estar errado. Na parte de trigo, mas aveia eu tenho certeza que é só a Ucrânia que faz. Eu não fiquei sabendo disso. Quase só ela que produz. A Ucrânia assim, é um grande celeiro, assim, que produz muito do grão que é distribuído para vários países, assim, comercialmente. No cenário que você falou, André, da desindustrialização, eu fiquei pensando como que isso poderia ser um ambiente propício para mais reciclagem de componentes do que acaba virando lixo eletrônico atualmente, né? Sim, com certeza. Eu sou pessimístico com o caso de reciclagem. Assim, eu acho muito massa reciclagem, mas eu não consigo... Pra mim, assim, eu tô sendo fatal... Desculpa, já tá envenenando a fonte, tá, gente? Não. Reciclagem é necessária, mas da forma como ela está sendo empregada atualmente, eu não vejo futuro, assim, porque reciclagem de material eletrônico, que eu estou comentando, né? Sim. Porque é muito caro e é muito sensível, e o descarte é muito difícil, gente, é muita dificuldade para poder cuidar desses materiais. Ou diminui consumo e produção, ou assim, não sei, outra alternativa, desculpa ter destruído, mas aqui tem reciclagem muito difícil. Tranquilo. Assim, pensar numa reciclagem que funcione é realmente, nesse sentido, numa especulação, assim. Até porque isso fica... Perdão, mas até porque isso fica calcado, né, no nível que a gente vai agravar a situação para tentar reciclar. Então não faz muito sentido. Né? No modelo que a gente está agora não funciona. Então... Eu acho que é isso, né? Desculpa eu ter interrompido, mas voltando a isso que você estava falando. A partir de que ponto tem um incentivo econômico para reciclagem e o reaproveitamento desses componentes em vez de descarte ser algo de fato efetivo. Exato.
Porque, assim, se ficar dependendo não é... é uma visão própria, assim, também, né? De que somente a reciclagem não salva o mundo, saca? Ele não produz... Ele é meio que é um sintoma que... O ideal não era necessário, né? Que ela fosse biodegradável de início, assim, né? Mas é porque... Esse vai ser meu hot take do podcast. De reciclagem é muito difícil e não deveria Não ser, reciclem. né? Não reciclem, tá brincando. Não consumam. Mas não, isso tem que ser feito de uma forma muito mais, né, muito mais cuidado, assim, né? Porque é muito caro, é muito difícil, tem muito material tóxico, sabe, também, que é descartado com lixo. Quem maneja isso, né? Quem maneja isso. Também tem. E assim, gente, a gente tá falando de microchips, mas, nióbio... momento citei nióbio. Momento nióbio. Né? É utilizado em ligas e assim, quando a gente fala de matriz energética, a gente fala de renovável. E quando chega em renovável, chega em lítio. E quando chega em lítio, a gente fala o porquê que titio Elon Musk, né, tem os seus interesses na Amazônia e chega, né, no porquê que a China está investindo tanto na África desde 2016, né, quando a gente tava, não, até antes, né, mas quando a gente estava conversando no início do curso, né. Ah, tá. Deu certo. Valeu. Vamos congelar e vamos lá no corte. Volta pro corte. Se eu puder pegar uma aguinha também daqui a pouco. Mas quando chega aqui na parte do lítio, né, que não é microchip, mas tá ligado à produção de eletrônicos, né? Tá ligado com o consumo e assim, é um recurso... As baterias dos celulares, dos computadores. Que não é renovável, né? Pois é. Lítio não é renovável. E todo aparelho assim, e aí, nossa, o petróleo vai acabar, vamos comprar carros elétricos que usam lítio, né? Que quase todo lítio, né, infelizmente, tem uma mão de obra escrava ali, né? Ainda tem isso, é difícil fazer reciclagem de lítio. É extremamente difícil fazer lítio. Mas e tipo, uma coisa besta, eu uma vez quando tava tirando a bateria de lítio do meu celular, quando fui dar uma arrastadinha assim, explodiu assim, saiu faísca, tipo, cara, é muito difícil fazer retrofit, tipo, retrofit é outra coisa, tô aqui, é outro buzzword maldito que tá na minha cabeça, mas fazer reciclagem disso é muito difícil, né? E talvez não sei se fica para outro dia, mas assim, tem a ver com a crise de microchips também, para mim, na minha ver, né? A relação de energia renovável, né? E aí, sem o lítio, que é, né, o principal, né, que é a grande, né, parte onde a galera armazena a energia, né, renovável, com os carros elétricos, patinete elétrico e tudo mais, como é que fica, né? Como é que a gente vai... Qual que é a alternativa ao lítio? Eu acho que, tipo, a gente vai parece que pulando de geleira em geleira e tá tudo derretendo, né? Tipo, não vai ser o petróleo, mas vai ser o lítio. E tem que esgotar mesmo, assim, né? Não tem essa de... A gente tá caminhando agora para energias mais renováveis, mas mesmo assim isso demorou para acontecer. A gente já tem aí uma crise de petróleo vindo de um tempo, né? E acho que com o lítio... Citou hoje Kyoto. O lítio vai ser a mesma coisa, né? E eu acho que fiquei pensando que isso pode aprofundar esse momento de reconexão com os aspectos mais naturais da vida, né? É um diálogo que está bem presente hoje em dia. Um dia desse eu estava convivendo mais com o pessoal do Movimento Bem Viver, aqui de Brasília, e eles têm uma proposta que é voltada para esses aspectos, né, de regeneratividade, de como a gente se reintegra com a natureza e com nós mesmos. Né? Isso não significa, nunca mais vai ter tecnologia no mundo, não é isso. Mas é um uso mais responsável, um uso mais direcionado para que a gente consiga viver bem, né? Esse que é o ponto da coisa, né? Da ideologia é essa. É viver bem e não viver melhor. Né? Não buscar viver melhor no sentido de não buscar essa fome por desenvolvimento no sentido modernista, né? De você estar destruindo e desmatando porque ano que vem tem que lançar o próximo carrão, o próximo celular, porque isso é melhor. A geração está tendo que se acostumar um pouco com essa ideia de ter que viver com menos, tanto porque, né, ganha menos. Também. E tem inflação. Já é uma geração assim, né?
As pessoas estão formando agora com seus 20 e tantos anos, né? Já estão tendo que encarar, né? Essa crise que não é de agora também, não somente pela política ou pela economia do Brasil, mas já se estende, né, no mundo há mais de uma década, né? Ó, a década da recessão, né? Das micro-recessões acumuladas, bolas de neve acumuladas, assim, né? E isso mostra que vai alterar no futuro próximo, ou no nosso presente até, né? Como a gente vê consumo. Como, talvez, assim... muitos jovens falam, nossa... muitas reportagens, desculpa, falam, nossa, jovens não querem dirigir. Claro, gente... 5 mil para comprar uma carteira para poder fazer todo o processo. Não, aí bota simulador, aí daqui a pouco simulador no metaverso. Seria o simulador já um metaverso? Espero que não, porque eu já tô cansado. Seria já nossos simuladores de... Já tô cansado já. Chega de metaverso, né? Pois foi o nosso primeiro episódio, né? Inclusive, de minha primeira live. Né? Foi sobre metaverso, né? Sobre a usabilidade dele e tudo mais. E é engraçado ver como desde que a gente apresentou aquilo, nada mudou. Mudou, porque as pessoas estão falando menos, ainda bem, sabe? O pessoal tá falando menos disso. Não, tranquilo. Enfim, não sei se você quer mostrar alguns cenários que você, né, que alguns dos seus alunos do workshop apresentaram. Deixa eu ver aqui, tem alguns nesse sentido que eu falei da disciplina, né? Que ela vai estruturar certas restrições em torno de um tema que, nesse caso, foi microchips. Tem... Calma aí, deixa eu ver. Tem um aqui que é do Caio. Eu acho que é o Caio. O pessoal marcou a cor. Eu pedi já pro pessoal que eu pudesse ler, né? Falei com eles com antecedência. Mas que entra um pouco nessa questão de ir mais devagar, né? O nome do cenário que ele criou foi Relacionamento de Futilidades. E... Oi? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ah, não. Tudo tá bem. bom. Racionamento de futilidades. E a história que ele criou, a gente pediu só para contextualizar, o pessoal fazer histórias em duas frases, 2 parágrafos, coisas mais curtas, né? E a história dele foi: tivemos que poupar as poucas máquinas de alto desempenho sobreviventes. Energia, saúde e alimentação tiveram que tomar precedência. Jogos eletrônicos se tornaram luxo obsceno. Desperdício de hardware vital. Crianças voltaram a brincar na rua, a princípio sem empolgação. Então isso volta um pouco nisso, né? Como você estava falando, uma vez que o lítio acabe, se a gente não tem outra fonte para produção de bateria, né, de energia, como é que fica? Inevitavelmente a gente ia ter que escolher o que é prioritário. Né? Como o Caio coloca aqui, saúde, alimentação. E aí o jogo começa a se tornar um pouco mais banal, né? Sim. Isso me faz até ter um pouco de autocrítica, né? Como quem trabalha, estuda futuros próximos ou design fiction, né? De pôr no centro da ficção ou no centro do desenvolvimento humano a tecnologia. Botar no centro a ferramenta. Botar no centro desenvolvimento, né? Desenvolvimento do material, né? Desenvolvimento materialista. E muito do futuro pode ser dito dessa forma que a gente pode chamar de analógica, com as relações humanas, né? Qual é o futuro da brincadeira? Qual é o futuro, né, da comunidade? Né? Sem pôr um maldito aplicativo de Android no centro. E como ela vai mudar, né? Vai resolver os problemas, por que não, né? E sim como tem que ter esse prazo de validade, né? Que a tecnologia acaba tendo, né? E causando na nossa sociedade, assim, né? De, tipo, vai ter um aplicativo, vai ter uma solução tecnológica, digital, virtual, mas que, né? Perene, assim, né? Não perene, porque perene é o que fica, né? Ou o que não fica. Uma coisa perene. Não, você me deixou Perene confuso é o que agora, eu esqueci. Né? Perene é o que fica. É o que fica, né? Não perene, né? Achei que eu sabia disso, mas não... Eu também achei que eu sabia, né? Pois é. Pois é, de não botar nessa parte vamos botar o microchip assim, né? E talvez esse é um cenário interessante de pensar, né? E se conseguimos então, né, reduzir, né? For esse futuro, né? Esse futuro próximo, plausível, solarpunk, assim, onde
ter tecnologia onde precisa de tecnologia, talvez auxiliar na plantação, para poder, enfim... Tô falando alguma coisa cringe? Vocês estão notando alguma coisa? Estão comunicando assim? Alguém manda esse moleque calar a boca. Tá escrito no bilhetinho cringe aqui, ó. Não, cara, tava ótimo. O final com uma mensagem mais filosófica, grandiosa. Otimista, exatamente. Não, gente. Alguém manda ele parar de ser otimista, tô brincando. É justamente o contrário que o pessoal manda, né? Fala assim, para de ele ser down, assim, tipo, falar assim, vai dar tudo errado. Não, mas assim, o que eu realmente acredito seja isso, né? De que o futuro, acontece vários futuros ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, e tem lugares que eu vejo isso acontecendo sim, né? De que a produção, né, esse consumo de microchips, ou de celulares, TVs, chega num patamar, né? Chega num teto, que nem, por exemplo, se falar, comprei minha placa de vídeo em 2019. Eu tenho a lei de Moore para esse entretenimento e produção, assim, gráfica, de vídeo, enfim. Chegou num patamar um pouco mais, né? Tanto que a galera tá tendo que inventar RTX. Uau, ele agora o reflexo das coisas é super realista. Tipo, e no final os jogos que lançam atualmente são tipo... É muito difícil você conseguir produzir gráfico, assim, coisas. Então, meio que... Frame rates. Frame rates. Tipo, a galera no final não liga, assim, muito. Nem mesmo o consumidor, assim. Uma grande parte do mercado. Não posso dizer porque não tenho números. Eu não vou citar coisas aqui que eu não, né? Sei, mas muita parte das pessoas que jogam não ligam tanto, assim, né? Mas, assim, pra forma que nem, tipo... só vejo um filme que tem que ter explosão. Não, pessoas assim, até que gostam de filme de ação, gostam de vários tipos de filmes, né? Então, chegou no patamar onde não precisa ficar comprando uma placa de vídeo todo ano, né? Antes, até 2010, 2012, assim, né? Realmente, cada passo era um grande passo. Mas agora é uma leve caminhadinha, assim, sabe? Que não faz tanta diferença, né? E acho isso interessante ver de que talvez chegue num patamar onde esse consumo seja, né, estagnado, porque também nós gastamos bastante, né, em eletroeletrônico, né? Só parar e pensar em celulares, né, smartphones. Todo ano tem um smartphone da Apple novo, né? Todo santo dia tem um Android novo com uma funcionalidade nova, né? E no final também o mercado, né, que não é o mercado hardcore, também não precisa, né? Não precisa. Então, faz pensar, né? Voltando assim da ideia do Solarpunk ali. Eu vou botar, né, com certeza esse podcast vai ser lançado com alguns links e, como eu falo, né, multificção científica e tal, eu vou ter um linkzinho lá falando o que é Solarpunk. Mas, né, é esse contrário, né, do cyberpunk, high-tech, low-life, saca? Vamos ferrar com as pessoas. Eita, ferrado. E... Falei palavrão aqui no podcast. Não, é porque o retorno é um pouco mais alto. Mas ferrar assim, né, com qualidade de vida e usar a tecnologia como uma ferramenta de opressão, né? Principalmente com minorias, né? Que nem o Cyberpunk sempre foi utilizado disso, né? De poder mostrar, né? Isso. E a gente vê que não precisa ser assim e precisa encontrar meios de repensar esses futuros próximos, né? De que, não, a gente vai conseguir sim parar, diminuir o consumo, de que, assim... de alguma forma, e vamos ver, e aí, beleza, o que vai ser feito a partir de agora, né? Como é que vão ser essas cidades que talvez elas vão limitar o tempo que vai ter eletricidade, ou limitar o que vai ser feito, nem seja de uma forma utópica ou distópica, o que vai ser feito, né? Nessa realidade onde o consumo seja né? Reduzido. Limitar o tráfego de banda da internet. De todo mundo. Eu tava vendo justamente assim que não vai ter como adotar em larga escala resolução 8K para vídeo, para streaming de vídeo. Não tem como, tipo, não tem como com a atual estrutura e não tem incentivo para aumentar a estrutura para isso. É bom lembrar que quanto mais tráfego na internet, mais energia você usa. E a galera fala tipo, nossa, não comprei um CD, mas cara, se você usa podcast, se você está assistindo esse vídeo, você está consumindo eletricidade, né? Do servidor, né? Tem uma pegada de carbono ainda, né? Mesmo. E assim, por mais que, nossa, somos usuários, imagina todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo,
né? E o tráfego da internet é streaming, né? Tipo, 80, 70, 90% é concentrado nos serviços de streaming, né? O Netflix, o YouTube principalmente, né? Porque ele é mais livre. Mas até uns anos atrás, quando o Netflix não era a dona do pedaço, era Netflix, assim, metade do tráfego da internet é Netflix. Até porque é por isso que eles fazem hoje, principalmente a Netflix, eu não sei os outros serviços, né? Talvez porque eles não tenham chegado ainda à dimensão que chegou a Netflix, que aí acaba se tornando um problema, né? De escassez de banda para fazer streaming, mas eles fazem esse sistema de níveis de assinatura, né? Então, você só consegue assistir 4K um filme, uma série na Netflix se você comprar o pacote mais caro. Eu odeio Netflix por causa disso. Droga, já vou ter um financiador a menos aí, né? Odeio vocês, mas me paguem, cortar ali a logo de vocês assim, gente, não tem problema não. Foi mal. Eu amo a Netflix. Mas né? Só pra fechar essa... Voltando lá. Assim, ainda eu acho que a conversa não tá no pé de crise de microprocessadores, né? Eu acho que ainda tá a pé porque eletricidade, né? Consumo. O que a gente faz, né? Nossa, crise de processadores. O que a gente faz com os microprocessadores? Streaming, jogos, TV, trabalho, né? É verdade, tem trabalho também, né? Que é feito com computadores. Quem diria? Mas aqui, só para relembrar, né? No adendo no que, né, foi dito pelo nosso sombra ali, né? De que o streaming roda, né? Tá ali na nuvem, mas a nuvem não existe, gente. É um processador lá no meio da Alasca. Não é uma nuvem de verdade. Não é uma nuvem. Como assim não é uma nuvem? Mas é um processador que gasta muita energia, sabe? E eu falei Alasca porque eles precisam economizar energia e botam num lugar mais frio que for possível, né? E assim, gasta eletricidade. E, então, ou seja, se você está assistindo Netflix, você está queimando uma floresta, sabe? Quero todo mundo que escute isso. Caralho. Você está ajudando, você está assistindo streaming, você está assistindo esse podcast, você também está queimando, é você culpado. Porra, peraí. Não, você foi longe demais aí. Foi você. Só tava exagerando aqui. Exagerando, não. Velho. Ai. Acho que já deu então, hein? Cancela, vamos parar de queimar a floresta aqui. É brincadeira, tá? É brincadeira. Mas que assim, que se tivesse... Assim, aqui no Brasil nossa matriz energética, né, uma boa parte é hidrelétrica. Que é uma matriz, né, renovável, né, Parar de assistir Peaky Blinders pra salvar a Amazônia. Sem parar de queimar a Amazônia aí. Ou é o contrário, não sei. Mas enfim, né? Acho que a gente chega na parte de... Acho que aqui já pode começar a cortar, inclusive. Não, essa aqui é a parte legal. A parte divertida aqui, ó. Que já virou... Só o pessoal... Conversa de boteco. Não. Acho que já... O podcast é pra ser sério. Então acho que a gente pode concluir. Foi um bom piloto. Foi um bom piloto. Eu gostei. Temos teaser dos próximos capítulos. A gente não falou sobre isso, né? A gente não falou sobre isso. Mas eu acho que se eu falar sobre lítio... focar mais em matriz energética. Energia acho que pode ser legal, né? Energia, sim. Tipo, dar uma vinculada com esse tema também, né? Acho que a gente Tem muita coisa interessante surgindo por aí nesse tema de energia. Até aquela questão, já dando spoiler do que a gente nem sabe se vai fazer, mas tá aí, né? Dessa relação tipo, de pesquisas em torno de motores de fusão nuclear, que é uma coisa que é bem futurista, assim, nesse sentido. Então... Tem muita coisa para falar, acho que pode ser algo nesse sentido. Mas tudo se relaciona à energia, né? Se a gente pensa, assim, petróleo, bateria de íon de lítio, NFT, tudo tem alguma conexão com a questão de energia. Fiquei enjoado aqui, peraí. Ele falou a palavra proibida, gente, ele falou NFT. Ele falou a palavra NFT em junho de 2022. Oh, não!
Deu estourado. Mas, gente, eu acho que, podemos finalizar, a gente tentou, né, façar, né, pelo menos a gente não conseguiu desenhar especificamente o cenário que vai ser, mas a gente deu um shotgunning, assim, a gente atirou para alguns pontos onde, né, foram feitos exercícios, né, no caso, onde, por exemplo, você apresentou do Caio, e no que a gente consegue ver, né, do futuro próximo daqueles microchips, né. Eu queria que, falar assim, mais depois de outras pessoas na próxima oportunidade também, né, dar esse espaço pro pessoal que ajudou, né. Na verdade, eu tô aqui contando como se todo mundo soubesse, né? Mas o que foi feito no final, né? Não, foram essas histórias, né? Cada pessoa montou uma história curta. E eu troquei uma ideia com ele sobre isso, né? Sobre a gente falar sobre essas histórias, mas aí depois a gente pode. Qual que era o horizonte temporal que foi feito? Acho que era 10 a 15. 10 a 15. 10 né? a 15 anos. Não, tranquilo. Mas conseguiu então conversar um pouco sobre como, né, microprocessadores, né, eletrônicos estão, né, já imergidos assim no nosso dia a dia e como eles impactam, onde tudo hoje em dia tem microprocessador, né? Eu posso estar errado, mas me engano alguns testes, né, de Covid tem também, né? Eu acho que sim. Microprocessador. Os que não são analógicos, que tem a tinta e tudo mais, mas até mesmo testes médicos, né? De gravidez, eu tenho certeza que uma boa parte tem, né? Microprocessadores também. Eu acho que os testes de Covid, as máquinas que fazem o processamento, elas têm. Talvez não o equipamento que capta, né? Ele já é analógico, é tinta mesmo e reação química. Mas esses que fazem um processamento mais profundo, eu acho que tem, sim. Eu lembro de ter visto. Mas esses testes, muitas vezes, a parte eletrônica, ela só lê o resultado químico mesmo. Às vezes é uma coisa bem mais simples, né? Sim, não é... Mas, enfim, para ver que até coisas minúsculas assim, né, usam microchips. E ver, né, pensamos que a possibilidade de diminuição de consumo desses materiais. A gente não falou muito sobre como as placas de vídeo, né, como o Bitcoin usa muito, né, e tem muito a ver, né. Por exemplo, da Jeff, que teve no meio da pandemia lançamento de unidades, né, de placas de vídeo que a galera comprou e revendeu pelo quádruplo preço. Quádruplo, sim. Quádruplo do preço mesmo, sabe? E, assim, compraram, porque a garantia de lucro do Bitcoin na época era válido, assim, né? E ver como que, né, isso, assim, não resolve problemas imediatos e, sim, acabam construindo problemas, né? Dessa criação de valor do Bitcoin. Você queimando combustível fóssil, muitas vezes mesmo, né? Para poder gerar, né, fazer uma placa de vídeo que podia estar renderizando um videogame mesmo e tudo mais, né, renderizando um videogame e tal, né, podia estar renderizando e não somente queimando para poder gerar números aleatórios e ver quem faz isso primeiro, né. Aí é uma das primeiras coisas que tem que repensar pro consumo também, né? Sim. Esse consumo, esse mercado de nicho, né, das criptomoedas também. Que tanto que a gente teve, né, no meio da pandemia teve, né, o grande crash, né, do Bitcoin por conta que a China falou, não, mas para com isso aqui, né? Não vai ter mais Bitcoin, né? Não sei com que ponto tá agora. Agora tem o Chia lá, né, que usa espaço em disco, que usa menos de 1% da eletricidade. A gente falou um pouco sobre esse, né, no lazer, o impacto no lazer também, né, de serviços de streaming nascendo agora, né, que recentemente teve a GeForce, que aumentou, né, liberou de novo acesso ao fim talvez mesmo seja o fim do videogame, né, de talvez você ter que pagar uma mensalidade para o processamento ser na nuvem, na nuvem mesmo, né, com esses grandes serviços de streaming, né. O que antes era para ser tipo, você tem um computador em casa e joga em qualquer lugar, agora não, você não precisa nem mais da máquina, né? Você aluga a máquina com várias outras pessoas, né? Ou compartilhado, né? Sistema de restrição, tipo, né? Pode ser, né? Algo que restringe o tempo de jogo. Sim, exatamente isso. O plano gratuito são 30 minutos, né? Já tem isso, então. Sim, tem um plano gratuito de 30 minutos. Você tem que entrar na fila, né? Geralmente são 200 pessoas, que quando eu tentei entrar ontem, né? Eram 200 pessoas para poder experimentar esse serviço. Então... Mas não, é muito rápido, sabe? A fila ainda assim é muito rápida.
Mas pode pagar um pouco mais e daí ter, né, um serviço de você ganha prioridade e tempo é menos limitado, né? Ou seja, você pode jogar 3 horas, não lembro, estou chutando aqui, mas isso mostra umas soluções também, né, para lazer, que podem ter, né, dados para poder... Essa crise que, assim, agora teve a guerra da Ucrânia, teve as epidemias, né, as pandemias, né, de Covid, mas e a próxima, né? O que vai fazer com esses microchips? Porque nossa dependência, a gente não está tendo horizonte deles diminuírem, né? Contrário. Né? Justamente o contrário, né? Levando em consideração a dependência, né? E assim, se for preencher o círculo de futuros da roda de futuros, assim, já foi quase tudo, assim, né? Conseguiu ser dito, né? Nesse de uma forma indireta que foi dita aqui no podcast. MesaCast, né? Não sei. Os termos jovens. É uma mesa. Um programa. É uma mesa. Definitivamente é uma mesa. E só fazendo um comentário aqui e talvez antevendo um possível assunto que nós possamos fazer. Vocês viram como se desenvolveu rápido, eu estava vendo assim, a questão de inteligência artificial na criação de imagens? Sim, o DALL-E fazendo O tal sucesso, né? DALL-E. Não, eu vi assim, que foi no começo da pandemia que veio o primeiro paper desse algoritmo, né, que cria imagens a partir de descrições textuais, né? E eles criaram isso meio que revertendo as tecnologias que muitos bancos de imagens e sistemas de fotógrafos, esses de grandes publicações que trabalham muito com imagem, o próprio Google Images, usavam para descrever imagens. Então eles pegaram essa grande Big Data, né, que já existe em toda a internet, de publicações, de notícias, que todos os sites jornalísticos colocam descrição das imagens, né? E recentemente até o Twitter colocou essa função, né, por acessibilidade, né, para pessoas com deficiência visual conseguirem entender o que está lá. E fazendo o que chama de raspagem de dados, né? Eles pegaram todos esses dados, a assimilação e inteligência artificial chegou a um nível assim que nós temos esse programinha que era inconcebível assim há um tempo atrás. Então Tudo quer bem dizer que imagens estamos há 10 anos clicando em semáforos em quadradinhos para alimentar uma grande inteligência? Exatamente. É tipo Estamos isso. há 10 anos clicando no reCAPTCHA para poder alimentar a máquina e agora terminamos de definir se aquilo é uma chaminé ou um caminhão. Estamos anos ensinando a máquina e agora ela sabe diferenciar, né? E desenhar, né, também. Mas é uma coisa assim que é uma inteligência artificial que parece que é a nova lei de Moore, que é uma coisa que se desenvolve, os próprios desenvolvedores do negócio se surpreenderam. A ponto da gente começar a ficar... Se eles falam isso, a gente começa a ficar com medo, né? Que começa a história do Frankenstein. Véi, será que tá muito rápido, não? E esse que tá mais divulgado na internet, eu vi muito no Twitter, ele é tipo uma... É o mini, né? A versão mini do DALL-E que tá sendo estudado nesse paper, né? Que eu não vi ainda o que ele sabe fazer, mas, né? Tem um que é uma empresa que divulgou, né, esse projeto, mas eles não disponibilizaram publicamente. Né? Eles estão ainda só em fase de pesquisa. Só que aí tiveram os desenvolvedores que, na filosofia open source, disponibilizaram tentaram copiar, né, com base no que já tinha, e aí saiu essas versões, né, DALL-E, que estão até lotados, né? Você tenta fazer, porque tem uma capacidade, uma capacidade de processamento grande, né? É uma grande, ainda como é que se diz, uma demanda de processamento grande que se faz, mas se você
Designers não são esses- próximos desempregados com isso. É, Vê o site que eu te mandei aí no... Oi, Rapidinho. spoiler, eu tô fazendo uma oficina lá sim. na UNB de inteligência artificial agora. Deve acabar em julho. Tem mais um encontro e em julho outro, então seria um tema legal também para fazer nesse modelo, né? De Ótimo. apresentar o trabalho do pessoal. Bacana. Aí eles vão fazer uma... Será que... Eles vão fazer uma gambiarra de objetos de sucata, assim, em torno desse tema, então pode ser massa. Não, pois é, o exemplo do DALI tem relação com, né, a necessidade aí dos semicondutores, porque armazenamento de um banco de dados enorme, assim, de Big Data, e processamento demanda esses componentes, novamente. O site que parece estar rodando o DALI parece ser um site que, assim, está julgando errado, mas não parece ser um grande site, assim, sabe? Parece que realmente está conseguindo rodar numa infraestrutura talvez exatamente. um pouco Você limitada. vê, eles hospedam isso em sites independentes, na nuvem, né? E na nuvem, quando você coloca algum processo, ele vem cheio de limitações, assim, de processamento, até para não sobrecarregar os sistemas, né? E você vê que são resultados bons, assim. É meio assustador, né? A cara, né? Parece um negócio meio estranho, mas se você pensar, pô, se a gente colocar um supercomputador para produzir, eles talvez cheguem à perfeição, né? Uma imagem fotorrealista, um negócio super... Já tem uns que Já tem. Avançado. se utilizam de imagens de design mesmo, direitinho. Aham. Você consegue falar, quero um texto, letras pequenas, disposto do lado de uma moça segurando uma laranja. Ele vai achar essa moça segurando uma laranja, não vai gerar, e já vai dispor o texto, assim, né? E já consegue fazer isso de forma automatizada, assim, né? E é o prenúncio da morte da nossa profissão de design. Acabou. Mostra aí rapidinho. Automatizaram o design. Aqui, ó. Esse Twitter aqui. E assim, Essa página. é muito boa. Mostra Temos aqui alguns exemplos bem estranhos, né? do que essa inteligência artificial consegue né? fazer. É muito eficiente, né? Tipo, É eficiente. Já criações estranhas desse sistema de inteligência artificial, né? Então você tem aqui Demogorgon do Strange Things, né? A série Strange Things, segurando uma bola de basquete. O Eu resultado... tenho certeza que o algoritmo ele não renderiza rostos porque ele quer evitar o máximo possível o processo. Dá pra ver que ele sabe renderizar rostos muito bem. Mas Mas ela não, ela com certeza, se você digita George Bush, você consegue ver o traço, mas você vê que tá rodando alguma coisa que impede o máximo possível dela renderizar ou finalizar o rosto de alguém questão de assim viés, pra né? gerar viés e não Pra não realmente criarem botar deepfakes. Pra não fazer Exatamente. deepfakes sem querer. Ah. Pra não Nossa, criarem seria- fakes que afetem eleições Que bom, aí. né? Porque isso é questão de Exatamente. responsabilidade, né? Sim. Tinha gente chamando atenção pro clássico que rola de racismo algorítmico, né? Sim, ele avisa, inclusive, que já que ele tá rodando banco de dados de terceiros, vai ter. Já tem, né? Já Tipo, tem. afirmar que tem não muda nada, assim, né? Mas, Sim. mas assim... Não, tudo bem, mas é a questão do banco de dados, né? Aham. Quando não é o algoritmo, é o banco de dados que traz resultados racistas. Uhum. Mas mas pelo menos tem né? Tem umas Vamos ver coisas só mais um aqui. engraçadas. Vamos ver Já só mais estamos um. dando spoiler já. Não, do- é de do boa. próximo. Essa página Safe for Work, não tem problema nenhum, não. Ah, tá. Tem uns muito bons. Que é isso aí, aqui? ó. Uma pizza sendo entrevistada. Mas é muito coisa de terror, né, gente? É muito assombrador. É muito Todas as assustador, coisas muito límite. Surreais. Enfim, a gente vai analisar, gente. Virou podcast Virou terror podcast terror. Vamos fazer um podcast Cryptídeos agora. Vamos fazer... Mas enfim, Não, enfim, acho que foi dado, né? O Sim. grande panorama de futuros plausíveis, né? Conseguimos determinar um pouco assim. Eu acho que deu para poder fazer, né, um panorama e também ter uma conversa um pouco mais despretensiosa sobre a temática sem ser tão cheia, né? Assim, não por mim, porque eu falei um monte de buzzword aqui, mas eu prometo que a próxima vez eu falo menos. E aí eu sou ser um pouco mais didático, assim, né? Em relação a isso. Mas eu acho que deu para poder mostrar como isso afeta, assim, né, a gente. Alguns anúncios, comentários. eu Falar tenho. sobre os projetos que Pode ir. vocês eu tocam. tenho, porque eu mencionei mais cedo e a gente estava falando sobre essa questão de dar alternativas. Eu acho que é muito do que a gente busca fazer aqui. Não é só denunciar, criticar e falar que existe,
porque isso todo mundo já sabe, assim, em certo nível as pessoas vão conhecer isso, né? Mas o importante é que a gente consiga também oferecer algumas alternativas e, que não estava falando, né? Como a gente se reintegra a nossa vida, ao nosso ambiente, fora de uma perspectiva que é centralizada em tecnologia, como você estava falando, Alan. Então, eu queria deixar a recomendação do pessoal ir lá na página do Movimento Bem Viver. Né? Eu tive em contato com o pessoal recentemente. É uma galera que está na luta aí todo dia para transformar o sistema que a gente vive dentro de uma perspectiva regenerativa, né? Então, faz a gente pensar nisso. Se a gente vai ter, eventualmente, uma escassez de recursos, e acho que isso não devia nem ser o motivador, né? A gente pode buscar, independente da escassez ou não, né? Mas se a gente vai ter, daqui a pouco esgota o petróleo, daqui a pouco o lítio, o que a gente vai ter no final disso? E acho que essa galera tá fazendo isso desde agora, né? Eles estão brigando por isso desde agora. Então é muito legal acompanhar o trabalho do pessoal, eles estão sempre muito presentes. Se eu não me engano é Movimento Bem Viver, tem a página do Instagram e de lá dá para achar bem tranquilo. Né? Então eu vou deixar a indicação aí dentro de como a gente torna isso tudo que a gente está falando realidade. Né? Esses futuros que a gente está discutindo, como é que a gente começa a fazer eles acontecerem desde agora. Né? Eu acho que isso dá sentido ao que a gente está fazendo. Muito bom. Tranquilo. Muito obrigado. Tem alguma adendo também, Daniel? Não, hoje eu tô tranquilo. Dá tranquilo então. Muito obrigado pela participação. Se inscreva no canal, deixa o gostei. Muito obrigado pela participação de vocês. E obrigado, né, Henrique, ao Brasília ao Vivo, pelo espaço, pelo profissionalismo até além do que a gente merece. Mas muito obrigado para quem tá, né, quem assistiu aqui até então. Espero ter dado elucidado sobre essa temática que galera, assim, que vai permanecer ocorrendo por muito tempo, que é em relação à crise dos microprocessadores, né? E tentar pensar, né, de poder entender um pouco melhor o que essas notícias têm a ver, né, e como elas impactam a nossa realidade. Bom relembrar aqui, né, que somos, né, fazendo um fechamento, nós somos a Speculative Futures, né, do capítulo do Brasil, somos a única que produzimos conteúdo em português, né? E próximas vezes vamos falar um pouco mais sobre esse trabalho de produção de aplicação de design fiction, de trabalhar com futuros próximos também, né? Mas sejam bem-vindos ao nosso piloto e que estejamos, né? Seja o primeiro de muitos. Muito obrigado.